Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vim trazer para vocês o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu tenho preparado relacionado a este livro aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, mesmo autor do livro Poder do Agora. Bom, gente, então hoje eu vou dar continuidade. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar aí nas informações, dá uma olhadinha nesse vídeo, onde eu falei, né, sobre uma parte que o autor fala sobre os papéis que nós vivemos nesta vida, né, papéis temporários. E hoje eu vou dar continuidade, mas eu queria avisar para vocês que eu não estou seguindo uma sequência lógica, não estou seguindo essa sequência aqui do livro. Na verdade, eu estou intuindo, eu estou conversando com a minha intuição, pegando o livro, dando uma pequena folheada e escolhendo algum assunto para falar para vocês. Só para fazer um resumo para vocês, mas eu vou fazer um resumo do jeito que eu entendo. Este livro, gente, o autor, ele traz novamente essa concepção do viver no agora, que nós só temos o agora, porém de uma forma mais profunda. E aí ele vai abordar muitas questões relacionadas à consciência, ao inconsciente, o próprio nome já fala, né, despertar da nova consciência. Também ao inconsciente coletivo, questões relacionadas ao nosso ego, e aí ele vai, ao longo do livro, abordando muitas questões. Por exemplo, a página que eu vou ler hoje, que eu vou comentar, ela vai falar sobre a atitude reativa e o rancor. No próximo vídeo, eu vou falar sobre uma parte que ele intitula assim: Está certo e tornar o outro errado. Então, dá para perceber que são algumas série de questões que o autor ele vai abordar, mas relacionado a isso aqui, gente, a uma nova consciência a qual a humanidade ela vem caminhando. Esse trecho que eu vou ler hoje, essa parte do livro, ela começa aqui na página 61, tem um trecho na 61 e vai terminar um trecho aqui na página 63. A atitude reativa e o rancor. Embora o ressentimento costume ser a emoção que acompanha a queixa, ele também pode vir junto com uma emoção forte, como a raiva ou outra forma de contrariedade. Dessa maneira, torna-se mais carregado energeticamente. A reclamação então se transforma numa atitude reativa, outra maneira que o ego encontra de se fortalecer. Existem muitas pessoas que estão sempre esperando pela próxima coisa contra a qual reagir para que possam se sentir irritadas ou perturbadas. E nunca demora muito até que encontrem o que procuram. Isso é um insulto. Como você ousa? Estou profundamente magoado com isso. É o que costumam dizer. Elas são viciadas em se aborrecer e se encolerizar, perdão, enquanto os outros funcionam como uma droga. Pela reação a isso ou aquilo, afirmam e intensificam sua percepção do eu. Bom, gente, então assim, eu só queria falar que antes disso, nas as páginas anteriores, ele vai abordar um pouco ainda essa questão, mas aqui logo de início ele fala então sobre essa questão do ressentimento, que é uma emoção que acompanha a queixa, e aí eu entendo, né, trouxe à luz, né, questões relacionadas à reclamação. Eu sou uma pessoa que não costumo reclamar tanto, pelo menos não em voz alta, mas eu sou uma pessoa um pouco irritadiça. E eu comecei a perceber que muitas vezes eu me irrito com facilidade. Então eu perco a cabeça com facilidade, por mais que eu não expresse isso. Então muitas pessoas, elas me veem e acham que eu sou paciente, calma. Porém, por dentro, muitas vezes eu estou ali, né, às vezes reprimindo a emoção, ou às vezes explodindo de uma outra forma, ou explodo com outra pessoa, né? Isso muito me lembra o outro vídeo que fala dos papéis. Com algumas pessoas eu fico mais calma e controlada, com outras eu costumo explodir com mais facilidade. Então, essa questão da reatividade, ela está presente na minha vida e acredito que na vida de muitas pessoas. E aí me chama a atenção quando ele fala que, por exemplo, elas, essa elas eu entendo como quase a maioria das pessoas, são viciadas em se aborrecer e se encolerizar, ou seja, ficarem bravas, irritadas. Enquanto os outros funcionam como uma droga. Então, os outros, né, esses outros tipos de emoções, elas funcionam como uma droga, elas viciam. Então nós somos habituados e meio que isso alimenta o nosso corpo, né, principalmente o corpo de dor, que depois eu trago essa questão do corpo de dor que o autor fala também, mas ela alimenta como se fosse uma droga. Continuando. Um ressentimento antigo é chamado de rancor. Carregar um sentimento desse tipo é estar permanentemente no estado contra.
E é por isso que o rancor constitui uma parte significativa do ego de muita gente. Quando coletivo, ele pode sobreviver por séculos na psique de um país ou de uma tribo e alimentar um ciclo interminável de violência. Quando ele fala do coletivo, gente, é que nós todos, aquilo que nós pensamos, estejamos conscientes disso ou não, alimenta o inconsciente coletivo, ou seja, o inconsciente de uma cidade, das pessoas que moram nessa cidade, de um estado, de um país e do planeta. E aí todos esses sentimentos e pensamentos, eles vão alimentando, perdão, essa psique do coletivo. Então, por exemplo, se é um local onde houveram muitas guerras, por mais que atualmente esteja em um tempo de paz, esse corpo de dor, esse estado coletivo, esse inconsciente coletivo, ele já foi alimentado com essas histórias, né, com esses sentimentos de guerra, e eles, no inconsciente coletivo, naquela psique, está guardado o rancor. E na nossa também, né, gente? Então nós temos muitas vezes rancores que nós guardamos. Continuando. O rancor é uma forte emoção negativa, ligada a um acontecimento ocorrido no passado, algumas vezes distante, que é mantido vivo pelo pensamento compulsivo, que reconta a história na cabeça ou em voz alta, do que alguém me fez ou do que alguém nos fez. Esse sentimento também é capaz de contaminar outras áreas da vida. Por exemplo, enquanto pensamos sobre o rancor e o sentimos, sua energia emocional nefasta pode distorcer nossa percepção de um acontecimento que está ocorrendo naquele momento, ou influenciar a maneira como falamos com alguém no presente ou nosso comportamento em relação a essa pessoa. Um rancor profundo é suficiente para afetar vários aspectos da vida e nos manter nas garras do ego. Antes de continuar, eu queria mais uma vez chamar para vocês a atenção sobre a questão do autoconhecimento, porque mais aqui para frente ele vai falar sobre isso, né? Sobre como nós temos que verificar se nós guardamos rancor e tudo mais. E, gente, não tem nada mais importante, eu acredito, para você que quer se desenvolver, para você que quer evoluir, para você que quer ser mais feliz, para você que quer estar mais presente, do que você se autoconhecer. E até agora, nos vídeos que eu tenho feito, às vezes fica parecendo muito subjetivo esse autoconhecimento. Parece que é só você conhecer o que você gosta de fazer, as pessoas que você gosta de estar, que eu já falei assim, mas isso é muito superficial. O autoconhecimento ele vai muito além. E o autoconhecimento, ele para mim, o primordial dele é uma coisinha simples, que é você observar seus pensamentos diariamente. E aí quando você começa a fazer isso, você começa a pegar uns ganchinhos assim, de pensamentos que estão ligando a outros pensamentos. E como eu falei para vocês, por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa que não guardo tanto rancor, perdão. Mas já aconteceu de, por exemplo, eu pegar um pensamento no ar de estar pensando em alguém, alguma coisa que aquela pessoa me fez. Só que como eu não sou muito de guardar aquele pensamento, para mim eu não guardava aquele rancor. E depois eu me descobri pensando em uma outra coisa, por mais que não era uma sequência de pensamentos, mas aqueles pensamentos vinham de forma esporádica e eu percebi que eu guardava assim rancor de determinada pessoa, de determinada situação. Então, o autoconhecimento é primordial que você se observe, que você, se perceba. Se você é uma pessoa de escrever, que você escreva sobre as coisas que você sente, que você pensa. Nada é por acaso e nada é vazio, nada é simplesmente um pensamento qualquer, tá? Tudo tem alguma coisinha que pode te ajudar a você se libertar de um rancor, de uma raiva, você se tornar menos reativo, você se tornar uma pessoa melhor, e eu tô falando melhor para si mesmo, que quando a gente se torna melhor, primeiramente para nós mesmos, é claro que nós vamos nos tornar melhor para as pessoas que nos cercam e uma pessoa melhor para o mundo, e é disso que o mundo precisa, né, gente? Continuando. É preciso honestidade para verificarmos se ainda guardamos rancores. Se existe alguém na nossa vida que não conseguimos perdoar completamente, um inimigo. Caso você esteja nessa situação, tome consciência do rancor, tanto no nível do pensamento quanto no nível emocional. Ou seja, conscientize-se dos pensamentos que mantêm a continuidade desse sentimento negativo e sinta a emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Não tente deixar o rancor de lado. Tentar perdoar não dá certo. O perdão acontece de modo natural quando entendemos que o rancor não tem outro propósito a não ser fortalecer uma falsa percepção do eu, ou seja,
possibilitar a existência do ego. Gente, percebam que tudo é sempre sobre nós, por mais que esse rancor esteja ligado ao outro, você enxerga assim que está ligado ao outro, o que o outro te fez, ou o que o outro deixou de fazer, mas na verdade tudo se volta para você. O outro é apenas um espelho. Então aquilo que nos incomoda, aquilo que nos magoa, na verdade está relacionado a você. Compreender é libertar-se. O ensinamento de Jesus sobre perdoar os inimigos trata, em essência, de desfazer uma das principais estruturas egóicas da mente humana, que é o rancor. O passado não tem força para nos impedir de viver no estado de presença agora. Apenas o rancor em relação ao passado pode fazer isso. Ou seja, quando nós, por exemplo, falamos, e eu já falei isso, que o passado ele pode estar nos impedindo de viver o agora, né? E consequentemente vai prejudicando o nosso futuro, né? Entre aspas, porque não existe o futuro, sempre é o agora. Mas enfim, esse passado, na verdade, está relacionado ao rancor, ao que você sente, a emoção que você sente é relacionada àquela situação passada. E só chamando a atenção, que eu imagino que você saiba disso, as coisas que a gente viveu lá atrás, e que sejam alegres ou sejam rancorosas, por exemplo, não foram do jeito que a gente imagina hoje, mas nós olhamos e muitas vezes alimentamos essas situações do passado com carga negativa, o que gera mais carga negativa para o nosso momento presente e nos impede de viver o agora. E para terminar, e o que é o rancor? A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções. Vou repetir. A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções. Que possamos ressignificar esses rancores, né? Vocês viram que não se trata de perdoar, não é que você não possa perdoar, mas vai muito além disso, né? Mas sim ressignificar e deixar, de certo modo, de viver essa emoção, ou pelo menos ter um olhar diferente para essa emoção, ressignificar, mudar, gente, transmutar esse tipo de emoção que você sentiu, que era uma emoção rancorosa. Isso com certeza vai transformar o seu presente. Até o próximo vídeo.